Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor, gostava de cumprimentá-lo pela sua vinda aqui e queria pegar e voltar a falar um bocadinho sobre a questão, voltar um pouco à questão deste relatório que foi divulgado hoje e, em particular, para lhe pôr uma pergunta que é a seguinte. Em 2015, a Caixa Geral de Depósitos foi supervisionada em simultâneo pelo BCE, pelo Banco de Portugal, pelo seu revisor oficial de contas, pela Comissão de Auditoria e ainda pelo Monitoring Trustee, que estava relacionado com a Direção-Geral de Concorrência, para além de controles adicionais, exercícios transversais durante os últimos anos de revisão de imparidades, o Comprehensive Assessment, que foi promovido pelo Mecanismo Único de Supervisão, 12 revisões da Troika, etc. E no seu tempo, a minha pergunta então era se no seu tempo enquanto Ministro das Finanças, se o escrutínio sobre a atividade da Caixa foi tão intenso como o que foi realizado durante a vigência do Programa de Assistência Económico-Financeira. Doutor, faz favor. A quando da vigência do Programa de Assistência Económico-Financeira, obviamente que os mecanismos foram reforçados. Sr. Deputada Inês Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. E então, para continuar a falar sobre a sua atividade enquanto Ministro das Finanças naquela altura, o Sr. Doutor referiu que não deu quaisquer orientações em termos de política bancária e que apenas orientou no sentido do cumprimento da lei, da salvaguarda da instituição, e depois percebemos pelas respostas que foi dando que existia já alguma preocupação com algumas situações às quais poderemos voltar mais tarde. Mas aqui a minha pergunta era se a sua posição era de manter, se havia uma carta de missão para a Caixa Geral de Depósitos nessa altura, ou se havia uma posição que era manter o banco sendo público numa situação mais próxima possível da concorrência, enfim, de um banco privado. Doutor, faz favor. Naturalmente que a sua pergunta é muito interessante, mas a Caixa Geral de Depósitos não podia ser encarada como um banco privado qualquer. A Caixa Geral de Depósitos é um banco do Estado, assim foi criado, no século XIX, e tem, por isso, determinadas responsabilidades. Eu tive o cuidado, por exemplo, de, na minha declaração inicial, dizer que, por exemplo, relativamente ao déficit orçamental, não houve qualquer contribuição da Caixa relativamente a receitas extraordinárias. Muitas vezes poderia acontecer em abstrato, não é? Não aconteceu. Neste exercício, isso não aconteceu. Portanto, é só para dar conta, Sra. Deputada Inês Domingos, e muito bem, eu estou só a confirmar o que está a dizer. É verdade que temos que respeitar as regras gerais do sistema bancário, e nesse sentido a Caixa Geral de Depósitos tem que respeitar as regras todas, mas obviamente que a Caixa Geral de Depósitos, sendo um banco público, pode auxiliar o Estado. Eu tive o cuidado de dizer que não foi o caso, não dei quaisquer orientações nesse sentido, mas pode auxiliar o Estado em determinadas circunstâncias, como aconteceu. Não me vou pronunciar sobre isso porque eu, no meu mandato, não tive qualquer situação dessas. Portanto, hoje, ao falarmos da União Bancária, a Caixa Geral de Depósitos tem que respeitar as regras fundamentais de qualquer instituição de crédito. É óbvio, não é? E daí o processo que agora corre de reconstituição do capital. Portanto, trata-se, no fundo, de reforçar. Eu há pouco referi aquela circunstância de, no período entre 1998 e 2008, a Caixa ter gerado 2,7 mil milhões de euros. Porquê que eu referi? Referi, porquê? Porque pondo uma instituição como a Caixa em velocidade de cruzeiro, o facto dela ser reforçada e ser credibilizada
pode e deve gerar recursos positivos de que os contribuintes sejam beneficiários. Agora, é indispensável percebermos que a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição que está na esfera pública, é uma empresa pública, não é? Com regras especiais, naturalmente, mas tem que respeitar os princípios relativos ao sistema bancário. Obrigado, Sr. Sr. Deputada Inês Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. E então, agora, já que referiu a questão da posição especial da Caixa no setor bancário, eu vinha então perguntar-lhe se havia, sabendo que não havia orientações a nível até do negócio bancário, se havia, no entanto, uma intenção, ou pelo menos se transmitia uma intenção da Caixa ter um papel especial em certos tipos de créditos, por exemplo, favorecer o crédito às PMEs, ou algum setor que achasse o Estado que devia, no qual o papel da Caixa seria útil. E já agora, e falo sobre isto em particular porque nós temos a noção que no ano em que lá esteve houve um aumento significativo do crédito, em particular às empresas, é certo, mas também à administração central e local e o crédito, enfim, a clientes de forma geral. E, portanto, queria saber se isso partia também de uma posição do Ministério. Obrigada. Faz favor, Sr. Doutor. Eu repito o que já disse há pouco e que já recordou. No aspecto concreto, não houve orientações específicas. Devo recordar-lhe que, relativamente ao investimento público, as orientações específicas não foram relativamente à Caixa Geral de Depósitos, foram relativamente aos fundos comunitários e à intensificação da aplicação dos fundos comunitários na altura. Portanto, obviamente que se eu refiro o reforço dos fundos comunitários nas contrapartidas nacionais, como referiu e muito bem a senhora deputada Inês Domingos, nas contrapartidas nacionais havia uma preocupação de ajudar, mas ajudar em termos do crédito, em termos da responsabilidade de quem contraía o crédito. Portanto, a única orientação que eu dei nessa matéria foi intensificar a utilização de fundos comunitários como forma de criação de riqueza. Sr. Deputada Inês Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. E referiu também que a Caixa pagou os tais dividendos de 2,7 mil milhões de euros, que acima do que foram as necessidades de aumentos de capitais. A partir de 2008 a situação mudou e a pergunta que lhe ponho é se atribui a mudança que aconteceu após 2008 apenas à crise financeira ou se considera que poderá ter havido alguma situação, designadamente na concessão de crédito, pudessem ter posto a Caixa numa situação de fragilidade face ao que era efetivamente uma crise financeira mundial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A minha resposta claramente é que foi a crise financeira que gerou esse elemento. Eu, aliás, penso que já usei esse número, mas volto a repeti-lo. Logo, se em 2007 a rendibilidade de capitais próprios foi 20,5%, portanto um bocado acima da média, em 2008 foi 12,6%. Ora, estes 12,6 são reconhecidos no relatório da Caixa desse ano como um valor, aliás, apreciável e positivo, tendo em conta as consequências muito gravosas do subprime. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputada Inês Domingos. Muito obrigada. Então, se me permite fazer uma observação, nós sabemos que as dificuldades que poderão ter surgido em 2008 refletem muitas vezes posições de crédito que poderão ter sido arriscadas e que depois, enfim, poderão ter, enfim, o risco e a concretização desse risco poderá ter aumentado no período subsequente, mas que essas operações terão vindo de trás, portanto, necessariamente, na nossa opinião, houve operações que vieram de trás que depois, em 2008, naturalmente, a situação era mais delicada, que poderão ter causado esta dificuldade. Sr.
Doutor, faz favor. Só me posso pronunciar sobre o período. E no período, e eu tive a oportunidade não só de invocar a minha memória, mas de consultar os documentos. E não tenho qualquer indício de que houvesse qualquer fragilização da posição da Caixa no período a que me refiro. Domingos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava agora de falar, já que veio aqui, que revelou a sua posição agora de ser Presidente do Conselho Fiscal, e voltando ao período em que foi Ministra das Finanças, nessa altura, como é que era, ou como é que avaliava a fiscalização da Caixa, se havia um Conselho de Fiscalização nessa altura, ou qualquer entidade que realizasse o mesmo tipo de funções? Faz favor, doutor. Como sabe, Sra. Deputada Inês Domingos, havia já, em razão dos órgãos estatutários da Caixa, não apenas os órgãos executivos, mas simultaneamente os órgãos que procediam ao controle, designadamente ao controle interno, para usarmos a expressão técnica. E, portanto, nesse aspecto, eu devo dizer que o modelo de governo da Caixa era, na altura, muito diferente do que depois veio a ser, mas comportava justamente esse controle interno que nos oferecia a maior credibilidade. Senhora Deputada, muito obrigada. E então, mais tarde, nós sabemos que esse Conselho Fiscal foi extinto durante um período. E eu gostava de saber, na sua opinião, quais seriam as razões que levaram à extinção deste Conselho Fiscal, se nessa altura foi realmente introduzido algum elemento de fiscalização que tivesse competências semelhantes e que evitasse, enfim, problemas no futuro. Claro que sim, o Conselho de Auditoria. Muito obrigada. E na sua opinião, falou sobre a questão do governo societário, referiu que era bastante diferente, e na sua opinião, como é que foi a evolução do governo societário, em particular durante o período do Programa de Assistência Económica e Financeira, face ao período em que era Ministro das Finanças? Doutor, faz favor. A evolução também, como sabem todos, foi no sentido de haver um chairman e um CEO. Aliás, a questão, quando eu era Ministro das Finanças, já se aflorou. Eu lembro-me de uma conversa que tive com o Sr. Professor António de Sousa relativamente a isto, mas nunca houve qualquer concretização. Isto era, porquê que eu refiro isto? Porque havia a preocupação de aproximar a gestão da Caixa do sistema de gestão de outras entidades bancárias. Muito obrigado, doutor. Senhora Deputada. Com certeza. A minha pergunta era mais numa perspectiva da sua opinião, não é? Como é que vê, se acha que essa evolução, e em particular nos anos do Programa de Assistência Económica e Financeira, se considera que esse modelo de governo societário se era uma melhoria face ao período anterior? Faz favor, doutor. Sim, houve claramente ideia de que o sistema centrado no Conselho de Auditoria era adequado, mas eu devo dizer-lhe, se me pergunta a minha opinião, que eu considero mais adequado o sistema que acaba de ser introduzido e que é justamente a distinção entre um Conselho Fiscal, com competências claras relativamente ao controle, e um Conselho de Auditoria com o qual, naturalmente, existe uma relação de complementaridade. Aliás, como a senhora deputada sabe, no sistema de governo da Caixa, neste momento, cabe ao Presidente do Conselho Fiscal, justamente, conhecer as alterações que houver. Aliás, o Sr. Dr. António Domingos, quando apresentou a sua renúncia, fê-lo ao Presidente do Conselho Fiscal. Muito obrigado, doutor. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Olha, aproveitando agora a referência que fez ao seu papel, ao seu novo papel na Caixa, eu gostava de lhe perguntar, e já que referiu que o Presidente missionário lhe apresentou assim a demissão, gostava de lhe fazer algumas perguntas, nomeadamente, nós sabemos todos, e é completamente público, e até é dito pelo próprio, que António Domingos trabalhou com a consultora McKinsey e com uma sociedade de advogados Campos Ferreira, Sá Carneiro e Associados, desde fevereiro de 2016, no plano de recapitalização e reestruturação da Caixa. Agora, nessa altura, o agora Presidente missionário não era Presidente da Caixa Geral de Depósitos e, por isso, eu pergunto, enquanto Presidente do Conselho Fiscal, como é que interpreta esta situação, se considera razoável? Não tenho para pronunciar.